Se alguma de vocês estiver com câmera, podem ligar a câmera, podem ficar à vontade, tá? Ou a gente vai conversando pelo chat também. E a minha intenção é que nós façamos algo bem interativo, é bem interativo nessa nossa apresentação. Eu já exerci advocacia pública, prazer, meu nome é Thiago Esteves. Durante um tempo, eu também militei na advocacia criminal e na advocacia trabalhista. Atualmente, eu sou analista judiciário e sou o que se chama de chefe de cartório. Não é um nome muito interessante, né? Vamos substituir por gestor de cartório eleitoral. Para quem não conhece o Instituto Haja já tem uma história, já tem tradição de mais de uma década na prestação de consultoria e no treinamento de servidores e magistrados. Na realidade, o Instituto Ágil é formado por servidores e magistrados que pensam o judiciário e pensam o judiciário de uma forma que ele possa melhorar a prestação do serviço à sociedade, à coletividade. Dessa ideia de servir à coletividade é que veio a intenção de levar esse know-how, esse conhecimento já adquirido por muito tempo de atividade no âmbito interno do judiciário para os advogados. E assim trazer para o sistema de justiça como um todo ferramentas de melhoria da eficiência. E o advogado é peça fundamental na engrenagem da justiça. Então, aqui são alguns tribunais e órgãos do judiciário em que o AJA já atuou e com um desempenho muitas vezes impressionante na forma de aumento de desempenho dessas unidades judiciárias. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um uso de precedentes e como nós vamos pesquisar precedentes de uma forma mais eficiente, o que eu chamo de mineração de precedentes. No segundo momento, nós vamos ver a utilização de sistemas de execução para cumprimento de sentença, sistemas que são usados corriqueiramente na busca de ativos e também um sistema mais aprofundado e um pouco mais complexo de uso na busca de bens que, por um acaso, estão sendo blindados ou quando existe uma evasão patrimonial. E no terceiro momento, nós temos um bônus, que eu não vou falar agora, porque eu quero que todos vocês permaneçam até o final, e aí vocês vão ver qual vai ser o bônus. Ok? Eu vejo a Juliana aqui. A Juliana é minha colega de trabalho. Juliana, se puder, pode mandar um oi no chat, viu? Tá sem microfone? Oi, Tiago, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? E Ótimo. você? Ótimo. Então, tá bom, Bom te ver aqui. igualmente. As ideias iniciais com relação àquilo que nós vamos explanar aqui. Se eu pudesse dar três dicas, tanto para aquele advogado iniciante como um advogado mais experiente, pelo que eu já percebi da tendência atual do nosso direito, quer dizer, a direção que tem caminhado o judiciário hoje em dia, eu indicaria três pontos de aprofundamento, que é um microsistema de precedentes, um conhecimento aprofundado de tutelas provisórias, para a gente saber utilizar bem essa técnica de abreviação da satisfação processual e a justiça multiportas. Porque muitas vezes, e talvez vocês concordem comigo, o acadêmico e o advogado, ele é treinado para ajuizamento de ação, mas não necessariamente para resolver a situação. Vocês concordam com isso? Renata, Marina? Sim,
vendo essa situação, Renata, surgiu não aqui, surgiu nos Estados Unidos um conceito que se chama de justiça multiportas. E lá o que se tem visto é se preparado o operador do direito para a solução jurídica, na ideia de que não é só o judiciário que faz justiça, mas você tem outros meios. E não necessariamente os meios de autocomposição, né, a mediação, a arbitragem e outros, mas meios muito interessantes. Inclusive existe uma obra do Didier exclusiva sobre justiça multiportas. E o próprio CNJ já tem uma legislação muito boa com relação a isso. Depois eu convido vocês a pesquisarem no site do CNJ, os atos relacionados à justiça multiportas, vale muito a pena. Pode trazer muitas soluções interessantes. Então, vamos lá. Ah, eu tenho que fazer uma digressão necessária com um preâmbulo para a análise do microsistema de precedentes, porque ele funciona como um, a formação de uma regra jurídica, muito parecido com a formação da regra jurídica. E a formação das nossas regras sociais, vocês percebem isso, é muito intuitivo, ela surge de um raciocínio que, na lógica formal, se denominou, apesar de ser um raciocínio natural do ser humano, na filosofia, no campo da lógica formal, se designou por raciocínio indutivo, que é aquele que se toma certas peculiaridades de fatos individualizados e, a partir daí, desses fatos, se extrai uma norma geral que, pela sua generalidade e abstração, tem a tendência de regular outros fatos futuros que estejam dentro da sua incidência. A regulação desses fatos futuros acontece por um outro raciocínio, que a lógica formal denominou raciocínio dedutivo, em que se aplica uma regra geral a casos particulares. Na realidade, o raciocínio jurídico, qualquer que ele seja, em qualquer escola que se estude, ele sempre cai um denominador comum de que o raciocínio jurídico ele é baseado em um silogismo, né? Em que a premissa maior desse silogismo é a norma, quer dizer, a conduta esperada, que pode estar prevista numa lei, num costume, num precedente judicial, na jurisprudência, em qualquer tipo de direito posto. Ali existe também a premissa menor, que é aquele fato, aquele evento que se busca regular, e uma conclusão a partir das consequências da subsunção do fato àquela premissa maior. Eu fiz essa digressão só para vocês entenderem um funcionamento mais geral do sistema de microprecedentes. E agora nós vamos fazer algo prático, que é um estudo de caso. E aqui é um caso muito comum, né, corriqueiro até, muito corriqueiro, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, são as questões relacionadas ao fornecimento de medicamentos. Alguma de vocês já pegou um caso como esse? Marina, já pegou? Renata, já teve contato com uma ação desse tipo, de fornecimento de medicamentos ou algum tipo de tratamento médico? Tive sim. No meu antigo trabalho, a gente pegava bastante casos desse, porque o Planserv, que é o plano de saúde dos servidores aqui da Bahia, é com a participação do Estado, né? Então a competência era lá da vara de fazenda onde eu trabalhava, então tinha muitos pedidos. Você trabalhava na vara de fazenda? Isso, fui estagiária de graduação e depois estagiária de pós. Aí tive a oportunidade de trabalhar tanto na secretaria quanto no gabinete também. Interessante. Então você vai saber explicar para a gente tranquilamente esse caso. Eu vou ler para vocês. Maria, portadora de doença rara, incurável e progressiva, ajuiza a ação frente ao Estado com o objetivo de ser-lhe fornecido medicamento Nexus de 20 miligramas. Proferida a sentença de procedência parcial, a requerente interpôs apelação para que fossem fornecidos não apenas o medicamento indicado no inicial,
mas também aqueles que porventura fossem desenvolvidos, naturalmente por um desenvolvimento científico. Geralmente, vocês sabem, as doenças progressivas incuráveis, elas têm um investimento grande da parte laboratorial. E quase sempre surgem novas medicações, novas terapias. E aí o que aconteceu? Isso aqui é um caso real, tá? O recurso não foi provido no segundo grau, sob o fundamento de que a pretensão do apelante acarretaria grave ofensa ao contraditório e ampla defesa garantidos ao Estado. Em resumo, o Estado não poderia ser obrigado, numa mesma ação, a fornecer outros medicamentos que não aquele indicado na inicial, porque isso poderia indicar a existência de um pedido de uma sentença genérica. O pedido, como a gente sabe, pode ser genérico, mas a sentença não. E aí, o que que vocês fariam? Eu tenho duas visões aqui, né? Eu estava tentando elaborar. Eu tenho a visão de quem trabalhou e quem julgaria. Então, eu acho que tem razão, em partes aí, o julgamento. Porque realmente você não pode proferir uma carta branca para a parte executar e ficar com esse aval de a qualquer momento fornecer qualquer Alterar o medicamento. tratamento. Talvez É, até bem mas antes em julgado, né? sim, sim, com certeza. Mas também pensando pelo outro lado, eu acho que o advogado tem que tentar ao máximo chegar o que der de genérico na sentença, né? Então, de repente, pegar um relatório médico com possíveis medicamentos que possam vir a ser ofertados, é, ou por um período de tempo, sabe? Estipular ou o tempo em que vai ser fornecido aquele medicamento, ou estipular um rol de possíveis medicamentos. Eu acho que eu, hoje, como advogada, eu tentaria ir por esse caminho. Sim. Porque aí você reduziria a chance de identificar isso como um pedido genérico, é isso? É. Tentaria reduzir bastante esse escopo do pedido genérico. Deixar o mais palpável possível, né? Entendi. E aí, Marina, a gente poderia raciocinar, Juliana, raciocina comigo também uma coisa. Seria razoável, porque eu estou fazendo papel de advogado do diabo, né? Seria, seria razoável que se exigisse da paciente, às vezes com essa doença progressiva, que a cada medicação que fosse descoberta, né, desenvolvida, ela tivesse que ajuizar uma nova ação que se iniciasse, que ela teria que novamente comprovar todo a doença dela, não haveria também o risco, talvez, de decisões contraditórias, como a gente sabe que existe uma certa incongruência judicial ocorre. O que que vocês acham sobre isso? Com certeza, né? Há esse risco. E também a própria morosidade. Além da É, contradição, a própria morosidade. eu penso que esses são os dois, são dois calcanhares de Aquiles do judiciário. É a incongruência, que quebra a isonomia, é uma quebra de isonomia muito dolorosa até para as pessoas, e a morosidade. E por incrível que pareça, Marina, são esses dois problemas que nós vamos atacar hoje, com esses dois temas. Então, guarda tudo isso aí para mim, fazendo um favor, o seu raciocínio, que foi muito bacana, e a gente vai começar a trabalhar um pouco sobre precedentes. Eu sempre gosto, é bom a gente sempre dar um passo atrás para ver o quadro completo, o porquê do sistema brasileiro se aproximar tanto de um sistema da que a gente designado por common law, que é o sistema anglo-saxônico, né? Baseado na justiça, somente na justiça inglesa e na justiça americana. Não é 100% correto dizer, não é adequado dizer que o sistema da common law só utiliza precedentes, porque existe também a lei como a gente conhece aqui no nosso sistema romano-germânico, que é ditada pelo legislativo. Ocorre que o sistema da common law, ele tem uma ênfase maior na observância de precedentes, e lá não existe tanto, agora tem ocorrido, mas ainda no início,
a inflação legislativa que existe no sistema da Romana Germânica. Porque vocês sabem, né, bem, mais até que eu, que existe uma inflação legislativa no nosso sistema gigantesco. Haja vista a quantidade de emendas constitucionais com o objeto de alterar o texto maior, que, em tese, deveria ser um pouco mais rígido. Então, o que acontece? Na medida em que o nosso sistema ele infla, muitas das nossas normas, elas são configuradas com base em conceitos indeterminados. E aí abre possibilidades de fazer justiça e possibilidades também de injustiça e de quebra da isonomia, como a Marina até falou. O conceito determinado ele vem em socorro da complexidade, alta complexidade da nossa sociedade, tentar abranger o máximo de possibilidades possível, de fatos que possam ocorrer, sem necessariamente alterar o texto legislativo. A partir desse texto, o intérprete vai construir várias normas e o conceito determinado vem em socorro disso, ajuda muito o intérprete na construção de normas que regulem vários fatos do nosso cotidiano. Mas, por outro lado, o que acontece? Ele tem um efeito colateral de trazer insegurança jurídica. Por quê? Porque vocês sabem, e nós somos humanos, e cada um às vezes pensa de um jeito. E a percepção jurídica de um órgão julgador pode ser diferente da de outro. Você já se deparou com isso, Renata? Na Justiça do Trabalho? É que eu me recorde assim, não estou me recordando. Tá? Aconteceu talvez de um juiz julgar de uma forma determinada questão trabalhista e outro juiz julgar a mesma questão de forma diferente? Ai, nossa, eu advoguei um tempo por uma empresa de vigilância e foi formação de um grupo econômico e eu tive muitos problemas porque cada juiz entendia de uma forma. Um entendia que todos eram responsáveis, outros entendiam que não era formação de grupo econômico, e aí tinha aquela instituição do exceção de pré-executividade, e o pessoal não estava muito acostumado com isso, então foi um rolo, uma insegurança jurídica, e no final a empresa quebrou. Não teve como, né? Hã? O próprio sistema matou a empresa. Não, matou, porque aí no É. final acabou um acordo que o sindicato falou, não, vamos, a gente para de processar vocês, mas em compensação vocês passam os contratos para a gente e a gente acaba com isso. Aí não tive mais força. Não teve outra saída, né? Não tinha saída. Mas você sabe que a Justiça do Trabalho, no segmento de precedentes, depois um pouco mais à frente nós vamos ver, a Justiça do Trabalho é um dos ramos que tem mais focado nisso, no segmento de precedentes. Então a Uhum. ideia é a seguinte: a maneira que o sistema encontrou, o próprio sistema se acomodou, né, nessa situação, né, de uma insegurança que o conceito indeterminado traz, não só na área trabalhista, relação de consumo. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor ele é praticamente uma legislação muito moderna, apesar de ser de 93. Mas a modernidade dele está em que ele utiliza muitos conceitos indeterminados. E aquilo que eles chamam de elevada abstração acaba gerando, como efeito colateral, uma insegurança, né, que é normal, cada juiz aplica de uma forma. Para evitar isso, o sistema se acomodou de determinada forma que trouxe elementos do sistema da Common Law, principalmente segmentos de precedentes. Para quê? A partir do momento que se segue o precedente de um órgão superior, e num sistema hierárquico, é lógico, é racional que um órgão inferior, uma instância inferior, ele siga um entendimento consolidado, um precedente de um órgão superior. Isso aí é natural e é lógico que seja assim. Apesar do que na nossa tradição, muitas vezes isso não aconteça, né? E aí que entra o papel do advogado. O advogado como aquele que vela até pela isonomia, pela coerência do sistema. Mas para isso, a gente tem que saber, primeiramente,
o que é precedente e qual que é a diferença, que são conceitos que se interpenetram, que existe uma confusão, às vezes geral, até na doutrina, sobre o que seja precedente, decisão, súmula ou jurisprudência. E jurisprudência. Qual é a diferença de um para o outro? Então a gente vai guardar o seguinte, sempre nessa ideia de que o precedente não necessariamente é a decisão, não é súmula e é englobado na jurisprudência, pela jurisprudência. Ele é um produto da jurisprudência no sentido mais amplo da coisa, a jurisprudência como o conjunto de decisões e de fundamentos, principalmente. E vocês vão ver o seguinte: o precedente está ligado não à decisão em si, ao resultado do julgamento, mas sim à fundamentação daquele julgado. Porque pode acontecer, por exemplo, que no julgamento de um recurso ordinário, trabalhista, o desembargador do trabalho dê provimento ao recurso por um fundamento, né? E cada julgador do colegiado tem um ponto de vista diferente e dê provimento a esse recurso por fundamentos diversos. Nesse caso, não houve formação de precedente, apesar de ter havido uma decisão. Porque o precedente necessariamente tem que significar o entendimento consolidado, por maioria, daquele órgão julgador. E detalhe, o precedente tem uma eficácia de obrigatoriedade, tanto horizontal quanto vertical. O que significa isso? Que o órgão julgador, ele tem que observar os seus precedentes e os órgãos inferiores têm que observar esses precedentes também. Então, o próprio órgão julgador está vinculado aos seus precedentes. E isso é interessante porque é a forma de não haver uma alteração abrupta das regras do jogo, né? E isso gera essa constância, essa integridade, gera segurança jurídica. Vocês veem que o precedente, talvez, o uso bem feito de precedentes, até pelo advogado, é, na verdade, um instrumento muito útil de realização de justiça e de possibilidades infinitas, quase infinitas de ganho de causa. Com isso que eu vou trazer para vocês aqui. Existe uma certa diferenciação entre a natureza dos precedentes. Se vocês puderem, eu esqueci até de ter combinado com vocês, vocês podem abrir o CPC no navegador, porque a gente vai usar bastante ele, tá joia? O que são precedentes qualificados e comuns e o que são precedentes obrigatórios, que a gente ouve muito dizer também. E existem, na verdade, três correntes com relação à aplicação de precedentes. Uma corrente entende, e esse artigo, vocês estão com o artigo 927 aberto aí? Eu não quis lançar ele no slide, porque senão eu tumultuar muito. Vocês estão com ele aberto? Sim, Vocês vão ver esse artigo 927, ele relaciona determinadas hipóteses de precedentes. Na verdade, aí não são precedentes, são procedimentos específicos de formação de precedentes. Então, quer dizer, esses procedimentos aí existem de forma concentrada para formar precedentes. Mas o pulo do gato está no seguinte: não é só por esses instrumentos que os precedentes são formados. Porque pelo próprio conceito de precedente, que é uma decisão, o resultado de uma fundamentação, um entendimento de determinado órgão sobre determinado tema jurídico, baseado em determinados fatos, a gente pode dizer que precedente existe sempre, sempre que houver uma maioria que siga uma determinada fundamentação.
E isso vai abrir para nós, para os advogados, um horizonte de perspectiva gigantesco na aplicação do direito, que é o que eu pretendo mostrar para vocês hoje. O que acontece? A doutrina costuma destacar que vamos chamar esses precedentes do artigo 927, são os denominados precedentes obrigatórios. E todos aqueles outros precedentes que vêm de entendimentos consolidados da jurisprudência não seriam obrigatórios. Existe uma primeira corrente, então, doutrinária, que entende que o artigo 927 é inconstitucional, porque apenas a Constituição poderia conferir efeito vinculante a determinada decisão judicial, que é a famosa súmula vinculante. Então, para ele, só a súmula vinculante seria vinculante, o restante não. Inclusive, esse artigo 927 seria inconstitucional. Existe uma segunda corrente que afirma que a lei pode conferir essa vinculação, então o artigo 927 seria constitucional. E existe uma terceira corrente que eu particularmente acho mais lógica e mais de acordo com aquilo que é o nosso sistema hierárquico do judiciário, que entende que todo precedente é obrigatório. Mas a gente então não vai usar, por isso, a classificação obrigatórios e não obrigatórios. A gente vai usar uma outra qualificação, uma outra classificação, que são os precedentes qualificados, que são aqueles do artigo 927, e os precedentes comuns, que são todos os demais, que vamos dizer que beiram o infinito, praticamente. E todos são obrigatórios, do nosso ponto de vista, dessa corrente ela é muito bem aprofundada pelo Marioni, a obra dele. E ela tem uma importância prática muito, muito relevante. Por quê? Porque a posição das cortes, principalmente aquilo que a gente chama de cortes superiores, que é, no caso do Brasil, STJ e STF, é muito lógico para a razoável duração do processo, para a segurança jurídica e para a confiança da população no sistema jurídico, no sistema judicial, que todo precedente seja de observância obrigatória. Sabe por quê? Não existe injustiça pior do que você ver o seu caso sendo julgado pelo mesmo órgão, vamos pensar a nível de segundo grau, né? Por exemplo, um TRT da terceira região. Não há coisa pior do que um determinado reclamante ver o processo dele o recurso sendo improvido, e o do colega dele, por exemplo, às vezes pô, no mesmo emprego, né, isso acontece muito, tem o recurso provido, às vezes pelo mesmo órgão. Essa incoerência, mesmo não sendo um precedente que se chama obrigatório, qualificado, né, com o artigo 927. E eu tenho certeza, Renata, que você já teve clientes que já sentiram na pele essa situação, né? Sim, Imagina. Porque geralmente, quando existe um certo ilícito trabalhista, não é com o empregado só, né? Às vezes, um empregador com vários empregados acontece com todos, né? Tem um caso aqui na nossa região, uma determinada fábrica até conhecida, que ela nunca, nunca pagou adicional de periculosidade para todos os empregados. E ela tinha mais de 3.000 empregados. Imagina, Renata, de anos atrás. E aí você já viu, ou com relação a um e com relação a todos. Agora, imagina o julgamento de um órgão do judiciário que entende pela existência da periculosidade e outro que não. Como é que fica a confiança das pessoas com relação ao sistema? Então, pela lógica do próprio sistema hierárquico, por reduzir a insegurança jurídica, por trazer coerência, principalmente coerência às decisões e integridade, eu penso que essa terceira corrente seja a mais adequada ao nosso sistema, aquela que tem mais chance de realizar a justiça na prática, né? Aline,
Boa noite, tudo bom? A Aline chegou agora, Adriana. Boa noite, Adriana. Agora que eu te vi aqui. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Adriana, Tranquilo, tranquilo. nós estamos falando aqui sobre precedentes e logo depois nós vamos falar um pouco sobre sistemas em execução. Tá joia? O que Sim, vocês sim. acham? Essa terceira corrente, então vocês acham que ela é mais adequada ou não? O que vocês entendem sobre isso? Talvez a dificuldade maior nossa seja do advogado, seja instrumentalizar isso, né? Quer dizer, trazer isso aí para a realidade. Mas o que vocês pensam só a respeito disso? Juliana, a gente tem que entender o seguinte: a ideia de precedente, segmento de precedentes do nosso sistema de justiça não foi prioritariamente criado, por incrível que pareça, para trazer coerência ao sistema. Ele foi criado para quê, então? Vocês sabem. Alguém quer arriscar? Por que que o nosso sistema trouxe a questão de vinculação de precedentes? Renata, Marina? Renata, você já reparou, Marina? Já reparou quando o CPC fala, é quase até um sinônimo. Quando ele fala de precedentes, ele quase sempre também traz a palavra recursos repetitivos. Sim, Você já reparou isso? Então já. você tem o recurso extraordinário repetitivo, o recurso especial repetitivo e o recurso de revista repetitivo lá no 800, se não me engano, 876 da série C, 896 C da série T. Então, por que então essa insistência toda em recursos repetitivos? E a gente tem outras formas também, que é o IAC, que é a vocação de competência, né? Que não necessariamente são recursos repetitivos. E o incidente de resolução de demandas repetitivas, o RDR, né? Que também é repetitivo. Então, desses todos, o único é o IAC que não se relaciona à multiplicidade de processos. Sabe qual foi a intenção inicial? O efeito Acelerar o processo? resolver numa canetada só milhares de processos. Tentar resolver uma questão estrutural do judiciário. Como o judiciário, geralmente ele é moroso, acontece essa morosidade que a gente já tinha conversado antes, o que que se definiu? Não, nós vamos criar um sistema de precedentes em que os órgãos inferiores necessariamente vão observar aquilo que foi definido e fundamentado pelos órgãos superiores, e aí, com uma decisão, nós vamos resolver essa multiplicidade toda de processos. Por isso que os processos são todos suspensos nas instâncias inferiores, quando existe uma instauração desses incidentes repetitivos. Não foi inicialmente por coerência do sistema. Porque se tivesse sido para a coerência do sistema, não haveria tanto enfoque na obrigatoriedade de observância só daqueles precedentes do artigo 927. Vocês não concordam? Haveria também um enfoque na obrigatoriedade de observância de todo e qualquer precedente, independentemente de estar relacionado no artigo 927 ou não, né? Bom, aqui nós temos algumas coisas, algumas situações de aplicação de precedentes, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, porque ele demandaria até um semestre de um curso de extensão para isso, né? Com base em analogia e distinção. Nós não vamos entrar nesse ponto agora. Mas eu trouxe uma recomendação do CNJ, e é muito importante, porque às vezes as normas internas do Judiciário, somente o CNJ, como órgão de controle,
elas têm muita eficácia, se não disciplinar, pelo menos persuasiva com relação ao atuar do órgão jurisdicional. Então, eu sempre recomendo aos advogados, e eu vou trazer sempre, tentar trazer sempre um normativo do CNJ que possa ajudar os advogados em determinados temas, né, que a gente vai trazer aqui. Então, com relação a esse tema da manutenção de precedentes e concentração, coerência e integridade, houve a recomendação até de 2022, relativamente recente do CNJ, e ela traz dois artigos que eu destaquei, ela é um pouco grande, eu vou até encaminhar, eu encaminho no chat aqui para vocês, eu vou encaminhar a recomendação para vocês aí no chat. E aí depois vocês podem dar uma lida com mais calma, e aí vocês vão ver, só um minuto. Só um minuto, eu vou mandar aqui no chat. Eu vi aqui no chat agora que o Rodolfo está aí conosco, professor Rodolfo. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, professor Tiago. Prazer estar aí com vocês. Eu Prazer tive um tê-lo aqui compromisso hoje. antes, É isso, mas achei bom que eu ia te saber. ver hoje. Ótimo que você Ah, está não. aqui. Estamos aí. Isso Olha, a aí. doutora Tamires também entrou. Eu vou colocar a recomendação aqui para vocês. Desculpem a demora. E vocês, por favor, leiam essa recomendação com bastante calma. Eu destaquei dois aspectos aí que fazem parte dessa discussão que a gente estava tendo agora. Primeiro, ao tratar de recomendação, pode parecer que o CNJ usa só uma linguagem de convencimento educado, mas não é bem isso. Então, eu sempre aconselho os advogados a conhecerem os atos, que a gente pode chamar cogentes do CNJ, e também as recomendações. E o CNJ, com base no descumprimento reiterado de recomendações, ele já chegou a aplicar sanções, né, e sanções mais, talvez uma advertência, algo mais suave, a órgãos jurisdicionais. Então, essa recomendação que trata do sistema de precedentes brasileiro, inclusive essa ementa dela, ela fala o seguinte, olha que coisa interessante. Eu destaquei aqui, acho que não ficou tão destacado, eu destaquei esse ponto aqui, ó. A obrigatoriedade de observância das teses fixadas pelos nossos tribunais superiores, na falta de precedentes, a jurisprudência destes. É o artigo 5º fala o seguinte: recomenda-se que a uniformização da jurisprudência seja realizada preferencialmente. Olha que coisa interessante isso aqui, essa palavra. Mediante a formulação de precedentes vinculativos, que ele colocou como qualificados aqui, 927. Eu li umas 3 vezes esse artigo 4º e o artigo 5º, e do meu ponto de vista, parece que o CNJ, ele tende um pouco para essa terceira corrente que a gente está explicando agora, que é a obrigatoriedade de todo e qualquer precedente, inclusive os precedentes comuns. Vocês não concordam? Juliana, Renata, Aline, Adriana. E sabe por que eu cheguei a essa conclusão?
porque senão ele não teria utilizado essa palavra aqui, ó. Se ele usou essa palavra, isso quer dizer que pode haver uniformização de jurisprudência, não necessariamente pelas vias do artigo 927, mas também pelas outras vias normais já do nosso direito, em julgamentos por maioria, com fundamentação por maioria, né? Não resultado simplesmente por maioria. E aqui uma palavrinha que ele usou, que é jurisprudência, né? Ele traz precedentes e traz jurisprudência em separado. Eu tendi a entender essa palavra jurisprudência nesse contexto como sendo os precedentes que a gente vai chamar de comuns, que são aqueles formados com a fundamentação majoritária. Vocês entendem dessa forma também? Não fica parecendo que o CNJ inclinou para essa terceira corrente? Que eu digo a terceira corrente é aquela que todo precedente é obrigatório, independentemente dele ser resultado de recurso repetitivo, ou de RDR, ou de AC. O que você acha, Renato? Eu concordo, eu acho que no final acabou que foi atropelado, né? Porque eles tinham uma intenção e acabou que o que facilitou foi essa É, terceira corrente. isso aqui facilita para o advogado, tá? E eu vou mostrar aqui o porquê. Aumenta muito as possibilidades. E é normal isso ter acontecido por uma questão até muito pragmática, Renata, Juliana. Porque no sistema hierárquico, quando um recurso, imaginem comigo, aí agora vocês deixem de ser advogado e passem a raciocinar como órgão, por exemplo, de segundo grau. Quando chega para vocês um recurso para ser analisado, de uma decisão que é frontalmente contrária a um precedente do seu órgão, um precedente comum, é aquele que vocês, por maioria, o órgão ali, o colegiado, por maioria, já definiu há muito tempo, mesmo que fracionário. O que eu digo é o seguinte: não houve súmula vinculante, não houve IRDR, não houve AC, não houve recurso repetitivo, nada disso. Simplesmente um julgamento de recurso, todas as decisões são dessa forma. Seria lógico, vocês acham que um sistema hierárquico, o órgão de segundo grau ia entender o seguinte: ah, não, o juízo singular entendeu da forma que ele quer. Nós não vamos reformar, não, porque é o entendimento deles. Vocês acham factível isso? Que o órgão de segundo grau, ou até as nossas cortes superiores, o STJ, o Supremo, iam deixar de aplicar um precedente, mesmo que não vinculante, quer dizer, aquele que fosse produto de um dos procedimentos do artigo 927, vocês acham que isso é factível no nosso sistema? Da forma prática. Marina, você acha que na prática isso aconteceria? Adriana? Bom, Eu aqui acho eu que trouxe. aconteceria, Tiago. Eu acho que eles são Aconteceria? eu acho que são os mínimos que mesmo que tivesse muitas correntes contrárias, a análise total, às vezes um detalhe o direito te possibilita, né? Experimentar. É. Mas você acha que nesse detalhe, Renata, é o seguinte: se nesse detalhe o nosso órgão de segundo grau ele já tivesse um entendimento consolidado, mesmo que não simulado, nada disso, você acha que ele deixaria de aplicar esse entendimento sob o argumento de que o juízo de primeiro grau entendeu do jeito dele, num recurso? Do jeito dele, É, é porque eu acho que eu ele digo vai do se jeito ater dele a algum porque. detalhe, porque nenhum processo é exatamente igual ao É, outro, né? não é. Não é. E aqui, você vai ver, Renata, eu falei para a gente começar a discutir aquele primeiro caso e aqui eu trouxe a solução daquele caso. Olha que coisa interessante, Marina.
Isso quer dizer o quê? Que afasta a ideia de condenação genérica, a prestação indefinida no tempo, né? Que não poderia ter, né? É algo que realmente quebra a ampla defesa. Percebeu aqui, Marina? Agora, a questão talvez não é nem esse resultado aqui. Na realidade, isso daqui é para demonstrar para vocês que o precedente comum, que é esse o caso, não é um entendimento simulado, não é um entendimento que é fruto de recurso repetitivo, nenhum daqueles procedimentos 927. É um precedente que pode ser utilizado por vocês logo na inicial, né? Aqui nós vamos trabalhar, então, a mineração de precedentes, porque esse aqui é um tesouro que merece ser bem minerado. E aí, quais os sistemas? Quem é alguém de Minas Gerais? A Marina, a Renata é de BH, né, Renata? Eu sou de Belo Horizonte. Tá. Aline, você é de onde, Aline? Você fala de onde? Adriana? Quem é mineiro sabe que antigamente nas minas de ouro existia um instrumento para mineração que chamava bateia. Só que a bateia, o camarada ficava o dia inteiro ali para pegar gramas, algumas gramas talvez de ouro, algumas gramas. E é o que vocês vão ter como resultado se vocês consultarem individualmente os sistemas de cada tribunal. Se vocês consultarem individualmente os sistemas, a Aline é de Brasília. Então, Aline, você milita em qual área, Aline? Aí em Brasília. Em qual tribunal? Então, a gente tem, eram gramas de ouro. Se nós formos pesquisar pelos sistemas individuais de cada tribunal, a gente vai perder muito tempo. Vai perder muito tempo. E o que acontece? Apesar de haver até no CPC a determinação de que haja uma divulgação ampla desses precedentes qualificados, muitas vezes as páginas não estão tão atualizadas. E aí, para isso, eu dou duas dicas para vocês, que é o que geralmente se percebe das emendas dos acórdãos. Ó. Quando forem pesquisar na barra de ferramentas para a gente pesquisa do STJ, coloquem lá, entre parênteses, a palavra jurisprudencial e entre parênteses a palavra precedentes, tá? Ou precedentes ou jurisprudencial. Aqui não tem precedente, não tem jurisprudencial. Geralmente, essas palavras aparecem na emenda do acórdão quando existe a identificação de uma questão já definida ali, que não necessariamente, como eu repito, que são aquelas do artigo 927. Tá joia? Essa aqui é uma dica. Tanto existe esse foco do judiciário em fazer prevalecer precedentes e a valorização de segmentos de precedentes, que o próprio CNJ, numa recomendação agora de 2000 do ano passado, ele definiu o padrão de divulgação de emendas de acórdão, justamente para facilitar o trabalho dos operadores do direito em conseguir identificar quais são os fatos, porque os fatos são importantíssimos na análise de aplicação de precedentes. A questão, que é uma questão jurídica, geralmente questão de discussão jurídica, o caso, e o mais importante, que é aquilo que a gente chama de ratio decidendi, que é o coração do precedente, a razão de decidir. E aí fica muito mais fácil. Vocês já, com certeza, há um tempo atrás, vocês já tiveram contato com algumas emendas em ferramentas de busca dos tribunais
que nós não conseguimos nem entender direito qual foi o resultado do julgamento. Vocês já chegaram a perceber isso em alguns casos? Direto, muitas vezes. Não é, Renato? Muitas vezes. É uma confusão, porque você não sabe o que aconteceu, você não sabe qual foi o fundamento, vamos dizer assim, majoritário daquela decisão. E justamente por quê? Para sistematizar a aplicação, viabilizar a aplicação de precedentes, é preciso que o precedente esteja muito claro, né? Como é que vai existir uma obrigatoriedade de segmento de precedente, que é considerado até uma regra, doutrinariamente uma regra jurídica, se não existe clareza? E aí, justamente para isso que o CNJ editou essa recomendação 154. E ela é muito curta, ela simplesmente traz esses modelos aqui, como anexo. E eu vejo que muitos tribunais já têm utilizado esse modo de publicação de emendas. Vocês já perceberam isso? Alguns tribunais? Ou não? Desse padrão, vocês conseguem extrair as informações que vocês precisam, sem precisar de necessariamente acessar o inteiro teor do acordo, né? Nem o voto, nem o relatório, não necessariamente, porque todas as informações estão condensadas aqui. Tem até um exemplo, eu trouxe um exemplo aqui do próprio STF, que segue essa linha, que seria, né, normal e natural que siga o CNJ. E vocês veem que eles vão trazer os atos normativos citados, inclusive a jurisprudência. Olha que interessante, a jurisprudência citada nesse acordo. Ratio decidente, muito condensado, se aplica a quais fatos, né? Esse aqui, o aprofundamento dessa discussão demanda muito tempo. Então, a questão de aplicação dos precedentes ao caso concreto a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Tá joia? Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo bem? Alguma dúvida? Tranquilo. Esse modelo de precedente ficou bem legal, hein? Eu nunca Ficou? vi desse jeito, não. Agora, E enquanto você estava muitos. falando, eu estava Uhum. pensando em uma coisa que eu tô com uma dificuldade nesses últimos tempos, que é quando o precedente é um pouco genérico, e aí a gente vai aplicar o precedente e é, Juiz como é, entende de uma forma do cada juiz precedente. entende de uma forma, né? Isso está acontecendo um pouco comigo, porque eu estou com uma ação, estudando uma ação do PASEP, que teve muito, né, do Sei. PIS-PASEP, e aí Sei. o precedente firmou o prazo de 10 anos, não são 5 anos para a sua ação prescrever. Mas quando começa a contar esse prazo? Aí eu já vi jurisprudência de todo tipo. A maioria no sentido de estipular o prazo a partir do momento do saque, que é quando você considera o conhecimento do desconto, né? Mas também já Uhum. vi outras teses. E aí, Marina, você vê que é um precedente que não resolveu a situação, não trouxe segurança jurídica. Muito pelo contrário. Nessa situação, e aí até o direito americano, ele tem historicamente, ele tem mais profundidade em lidar com precedentes. Existem situações, aqui vou aprofundar um pouco porque foi a sua pergunta, tá? Existe a distinção, que se chama de distinguish, que é você vai pegar um determinado precedente, que é uma regra jurídica, quer dizer, uma determinada abstração ela tem. O precedente é uma abstração, existe, uma generalidade existe, mas não tão grande que ele tenha a mesma abstração de uma norma. Do contrário, não precisaria existir precedente, porque o precedente ele vem justamente para restringir o escopo da norma e trazer segurança jurídica. O distinguish, então, a distinção ocorre quando você tem um caso concreto e analisando os fatos daqueles julgados que deram origem ao precedente, quer dizer, todos aqueles julgados, esse precedente já foi firmado em súmula,
Marina? Qual tipo de precedente? Isso. Foi Foi. súmula? Deixa eu ver o número aqui, Súmula. peraí. Tá. Professor Tiago, enquanto Oi, a Adolfo. doutora Marina faz a busca, eu fiquei refletindo aqui, né, sobre essa recomendação do CNJ. Não sei se o senhor concorda comigo ou consegue fazer esse link. Na aula passada, né, nós falamos aí um pouco sobre a IA. Na hora que o CNJ ele estabelece um padrão aí também para apresentação desses precedentes, o senhor não acha que isso poderia até facilitar ali o trabalho, né, da inteligência artificial na seleção, na identificação, na medida que eles estão padronizados? O que o senhor acha sobre isso? Tem a ver? Tem. Inclusive, Rodolfo, na discussão dessa recomendação, houve isso, houve alusão ao uso da inteligência artificial, viabilizar o uso da inteligência artificial de uma forma mais efetiva. Porque, você sabe, quando a inteligência artificial, ela, aliás, é algo que eu esqueci até de falar, comentar com vocês, e o Léo até na última nossa Masterclass, que foi sensacional, ele falou, jamais utilizem uma IA generativa, né, o mais famoso aí, o ChatGPT, jamais utilizem para buscar jurisprudência, né, o Rodolfo, porque ele vai gerar aquilo que você quer, da forma que você quer. Então, ele vai criar a Isso que jurisprudência quero ao modo do ensinar, né? direito, Aí, entendeu? uhum. O ChatGPT para jurisprudência é igual a feira de domingo aqui na minha cidade, tem tudo que você imaginar. O que você quiser, o camarada aparece para você ali, entendeu? Então, não façam isso, não façam. Mas voltando ao questionamento, realmente é uma padronização. E eu vejo que aqueles que eu vi, esses exemplos de padronização, os que eu vi de alguns tribunais, até da própria Justiça Eleitoral, estão seguindo muito bem esse modelo do CNJ. Está sendo muito bacana. Marina, conseguiu? Consegui e me enganei. Na verdade, foi um tema repetitivo. 11,50 o número. Tá. Você vai ver, Marina, que isso é um entendimento doutrinário, que na redação de temas, na redação de teses repetitivas, não se deve empregar termos tão abstratos que chega a ser uma lei. Uma lei, não é? Então, o ideal é que a tese trate da questão jurídica, mas vinculada a determinados elementos distintivos dos fatos que deram origem àquele tema repetitivo. Então, trocando em miúdos. Para você conseguir entender se o prazo de 10 anos ele conta a partir do saque ou a partir de outro termo inicial qualquer, aí você vai ter que ler todos os precedentes que deram origem a esse tema repetitivo. E tentar extrair dos fatos desses precedentes, dos fatos, não vai estar lá nos fatos, ou na maioria desses fatos, né, se houve um entendimento, se foi baseada, essa tese foi baseada na data do saque ou em outro momento qualquer. Você já chegou a dar uma olhada nisso? Não tinha nem pensado nisso. E aí anotei aqui em letras garrafais. Ler Tá. os fatos dos precedentes que deram Todos. origem ao tema. Nunca se aplica, isso aí é uma doutrina até americana. Nunca se aplica um precedente sem conhecer profundamente os fatos que deram origem a ele, porque são os fatos que guiam o aplicador do precedente. Tá? O precedente por si só não, ele é um guia, mas os fatos que estão subjacentes e que deram origem a ele é que foi o substrato. Tá? E aí acontece o seguinte, eu ia falar sobre overhauling em outras situações, mas a gente vai deixar para o nosso curso, tá joia? Tudo bem com vocês aí? Pode passar? Sim. Tá. Existem outros meios de mineração de precedentes que é com reto escavadeiro, mas são técnicas avançadas, com o uso de sistemas múltiplos e que, infelizmente, não tem tempo, o nosso tempo até já está até se esgotando. Tá? Eu não vou ter como passar para vocês agora, infelizmente. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui eu tentei colocar um diagrama, que até fica mais fácil da gente
conseguir compreender. As infinitas possibilidades do uso de precedentes. Dada a importância que o nosso sistema jurídico tem dado aos precedentes e a amplitude, que eu digo amplitude até quantitativa de possibilidades. Porque uma coisa são as normas originárias, aquilo que o intérprete constrói a partir do texto legal, texto qualquer positivado que se dê para ele interpretar. Mais do que isso, são os precedentes qualificados que a gente vai dar o apelido daqueles do artigo 927, tá? E possibilidades infinitas são essas aqui, ó, precedentes comuns, que nós vamos fazer a mineração deles. Como aquele caso do pedido de medicamento. E é aqui que reside a nossa chave para conseguir muitas possibilidades de ganho de causa. Então, aqui a gente tem uma abrangência argumentativa maior. Esse aqui é um livro do Talumin, é um autor, um estudioso do direito americano, né? Ele tem esse conceito aqui, baseado em precedentes. Bom, trazendo para o nosso direito, esse aqui é o quantitativo, eu fiz um apanhado de mais ou menos 45 dias de evolução de precedentes qualificados, só os qualificados, no nosso sistema de justiça. Então, em 45 dias, o STF inseriu no nosso sistema mais 12 precedentes qualificados, o STJ 20. E olha o TST aí, Renata. Campeão disparado, 98. Tá vendo? 98 precedentes qualificados em 45 dias. E os TRTs não ficam atrás, 29. Aqui não são precedentes qualificados com julgamento de mérito, é número de procedimentos. Mas nessa contagem, de 80% a 90% já tem o mérito julgado, né? Então vocês veem que são possibilidades infinitas. Talvez a causa do seu cliente possa ser ganha com base num precedente que está aqui nesse universo. E às vezes a gente não está sabendo, entendeu? Então, em média, nesse período de 45 dias, o sistema nosso produziu 5 precedentes qualificados por dia. Vocês veem que o quantitativo de possibilidades, o universo de possibilidades é muito maior que propriamente até as leis editadas, né? Na lei no sentido estrito. E a tendência é só crescer. A tendência é só crescer. Para quem gosta de matemática, alguém gosta de matemática, eu trouxe são 9, eu vou confessar para vocês que são 9 estratégias com uso de precedentes. Mas eu vou trazer essa primeira que tem muito a ver com aquilo que a gente está conversando aqui. Uma primeira estratégia, um primeiro exemplo de estratégia. Aí nós temos uma fórmula, que é DDD mais RR/SV, igual a TEL mais CP. O que acontece? Com base, aí vocês podem consultar se tiver com o CPC aberto, com base no artigo 311, 2 e parágrafo único lá do nosso CPC, existe a possibilidade de, se a demanda for ajuizada com um direito que se chama ali direito documentalmente comprovado, que é diferente de prova pré-constituída, não vamos confundir direito documentalmente comprovado com prova pré-constituída. Porque se fosse, não seria ajuizada uma ação ordinária, mas sim um mandado de segurança. E a gente sabe que o mandado de segurança não tem dilação probatória. Então tem que ser um direito documentalmente comprovado,
mas não que seja pré-constituído, porque depois ainda vai haver a dilação probatória do procedimento, né, própria do procedimento. Então, um direito documentalmente comprovado, demonstrado. E o artigo ele faz referência a essas duas situações aqui de precedentes qualificados, ó. Recurso. Decisão e recurso repetitivo, geral, e súmula vinculante. Existem 3 entendimentos sobre isso. Se deve seguir estritamente aquilo que está no dispositivo, apenas precedentes relacionados a recurso repetitivo e súmula vinculante. E existe uma segunda opinião, que é a opinião até do Didier, de que, na verdade, o legislador e o Didier fez parte da comissão de redação do novo CPC. Ele disse que o legislador falou menos do que deveria. Então, na verdade, quando ele fala em recurso repetitivo e súmula vinculante, ele quis dizer todas as hipóteses do 927, que são muitas até. E existe a corrente do Marioni, que eu sigo, que é coerente com aquela primeira posição nossa, que são todos os precedentes, inclusive os comuns. Os precedentes qualificados e os precedentes comuns. E aí você vai perguntar, mas e aí, qual que é o resultado disso? O resultado prático disso é, você vai pedir tutela de evidência em caráter liminar, quer dizer, sem o etívoco da outra parte, da parte contrária, e você vai fazer vai possibilitar o cumprimento provisório dessa tutela de evidência concedida em caráter liminar e, detalhe, sem a necessidade de caução, porque geralmente o cumprimento provisório exige caução do requerente, para caso dê algum problema, né, poder ressarcir o requerido, o obrigado. Mas nesse caso, não. Dispensa inclusive a caução. Isso quer dizer o quê? Que vocês podem abreviar a satisfação, inclusive não é nem a certificação, a satisfação do direito do cliente de vocês em tempo recorde, raciocinando dessa forma. Aí, isso está no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º. E aí, desculpa, no artigo 521, inciso 4º, e no 297, parágrafo único. Vocês sabiam dessa possibilidade? Relacionando tudo isso com precedentes? Marina, Renata, Adriana, Não Juliana, já sabia. sabia? Pois é. Naquele universo, Marina, que a gente viu de mais de 7.000, né? Se você tiver um direito documentalmente comprovado, e aí vale a pena tentar, entendeu? Porque não existe um conceito definido do que é direito documentalmente demonstrado, não. Se você coloca, então, a documentação, você entende suficientemente, que demonstra suficientemente o direito do seu cliente, lança, em primeiro lugar, tentar pesquisar um precedente vinculado, desculpa, um precedente qualificado, e não achando, não encontrando, pesquisar um precedente comum. O resultado disso é que você encontra nesses dois, você vai pedir a tutela de evidência liminar, né? Mais o cumprimento provisório dessa tutela de evidência liminar, caso concedida. Tudo isso na sua inicial, tá joia? E aí, você vai. É a tentativa de abreviar a satisfação do direito do seu cliente para muitos meses. Muitos meses. Eu vou conferir o chat.
Aline, agora que eu vi a sua resposta, desculpa, você está começando agora no criminal. Mas aquilo que a gente trabalha aqui, esse assunto, ele é aplicável a qualquer ramo do direito. Porque todos eles têm precedentes. Não necessariamente isso daqui, mas todos eles têm precedentes, né? Entendeu bem, Marina? Entendi. E sempre destacar na inicial o precedente. Não é com o que se costuma de fazer, algumas vezes se faz, de copiar e colar inúmeras jurisprudências uma atrás da outra sem concatenação, né? Às vezes acontece isso. Mas indicar de uma forma muito precisa, objetiva e destacada, principalmente na sua peça, qual é o precedente que você entende aplicável ali. E isso não é não é algo que beira preciosismo, não é? Tem um efeito prático muito interessante que a gente vai ver agora, no nosso estudo de caso 2. Estão cansados? Posso continuar? Hoje a gente já passou um pouco do horário, hein? Vocês me permitem? Esse aqui é um caso real também. Uma empresa de transporte aéreo de cargas lhe procura para que seja prestada consultoria sobre a importação de aeronave para a renovação de sua frota. O preço médio é de 50 milhões. Eu tirei esse preço médio realmente, está lá, tem no processo. A ideia é arrendar a aeronave ao invés de comprar por motivo de redução de custos. Após o arrendamento, a empresa foi notificada pelo ofício estadual a recolher um montante equivalente a 18% do valor do bem. Ajuizada a ação com fundamento. Não há necessidade de consultar esses temas. Quem quiser depois pode consultar, mas não há necessidade, temas tais e tais. Para afastar a incidência do tributo por ausência de fato gerador, o juízo julgou improcedente o pedido, sem análise dos precedentes indicados na inicial. Qual a abordagem processual mais adequada? O juiz passou batido no precedente que você destacou na sua inicial, não aplicou o tema e julgou improcedente. E aí? Renata? Podem, se quiser, podem falar no chat, que eu vou tô lendo aqui. Aline, Julgou improcedente, eu poderia, já que passou despercebido, eu podia embargar de declaração? embargar. Poderia embargar sim. Mas o fundamento, olha que coisa interessante, Renata. O fundamento desse embargo seria um pouquinho diferente de uma omissão simples. A gente pode dizer até que é uma omissão qualificada. Por quê? Porque existia um precedente e o juiz não seguiu. Não é que ele não seguiu, ele fechou os olhos e não fez a distinção, né? Para saber se aquele fato não se enquadra, se distingue daquele. E não fez a superação, que é o juízo de que aquele entendimento do precedente não se aplica àquele caso porque ele foi superado, né? Já não se aplica mais aquelas condições. Ele não fez nenhum raciocínio, nem de distinção, nem do que eles chamam de overrunning, que é a superação. Mas ele simplesmente não apreciou o seu precedente, o precedente que você trouxe à análise. E é realmente os embargos. E aí, esses embargos, olha, o resultado deles é mais interessante ainda. Por quê? Se você tem uma decisão omissa com relação a precedentes, e aqui eu destaquei em vermelho novamente, porque é uma decisão omissa mais um precedente comum ou um precedente qualificado. Olha que coisa interessante. Vocês se lembram que o 927 ele dá a entender que os tribunais, os juízes devem observar apenas aquilo que está ali, né? Que são os precedentes que foram resultado de um procedimento próprio.
Mas o artigo 489, ele diz o seguinte, olha, eu vou ler para vocês. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Então, quer dizer, ele não restringiu aqueles 927. Isso quer dizer o quê? É mais um motivo para nós minerarmos precedentes comuns e utilizarmos, sempre que puder, precedentes comuns, porque nem sempre nós vamos ter à mão precedentes qualificados. Julgar sem deixar de seguir esse entendimento, sem demonstrar a existência de distinção, no caso do julgamento, ou a superação do entendimento. Então, vocês veem que o 489, para considerar não fundamentada a decisão, ele é muito mais abrangente do que a própria ideia lá de tutela de evidência que a gente viu antes, né? Então, a sua ideia é adequada, Renata, pelo seguinte, porque se opõe os embargos de declaração com efeitos modificativos, né? E aí, tem um porém. Se os embargos não forem acolhidos, vocês podem usar uma técnica. Quando apelarem, existe o nosso dispositivo aqui, que é o 1013, parágrafo 3º, inciso 4 do CPC, vocês vão ver o seguinte: por questão de razoável duração do processo, quando o órgão de segundo grau reconhece que a decisão ela é omissa por falta de fundamentação, que é esse o caso, né, ela é considerada não fundamentada, nós pede omissão qualificada. O próprio órgão julgador pode resolver o mérito. Então, a dica que eu dou é o seguinte: quando recorrerem, seja um recurso ordinário na Justiça do Trabalho, seja um recurso eleitoral, seja apelação civil, sempre peçam a declaração de nulidade da sentença por falta de fundamentação, por não ter seguido o precedente que vocês indicaram, e peçam que seja resolvido o mérito com base naquele precedente. Por quê? Porque aquele precedente, todo precedente é obrigatório, inclusive o segundo grau é obrigado a seguir precedente. Vocês entenderam o raciocínio? E, inclusive, o próprio relator, olha que coisa interessante, o que vai abreviar muito, o próprio relator, por decisão monocrática, pode prover o recurso que esteja baseado em precedente. Interessante, né? Renata, Marina. Sim. Muito. Tô até Porque ao anotando mesmo tempo, aqui. tá, porque ao mesmo tempo que se recorre, já se pede a decretação de nulidade, desde que vocês tenham embutido, né, desde o início do feito, desde a da inicial, um precedente ali. Tá? A gente pode, mal comparando, mas é uma comparação até legal, o precedente é como se fosse um pré-questionamento. É isso que eu ia Sempre te perguntar. é Que como é se fosse um no criminal que faz muito, né? é isso mesmo. Sempre quando faço o inicial, já embute o precedente, seja ele comum ou qualificado. Né? Uhum. Destaquem bem, porque vai ser o soldado de reserva de vocês lá na frente, entendeu? Uma possível alegação de falta de fundamentação. E aí a possibilidade de julgamento e de, inclusive, resolução de mérito pelo segundo grau, com base naquele precedente que vocês indicaram lá na inicial e que foi, naturalmente, vocês repitam ele no recurso próprio. Né? Podemos passar? Marina, pode passar?
Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Tiago, só uma dúvida. É, nessas, a gente em Minas a gente costuma falar que o juiz de primeira instância ele opina, né? O tribunal que julga. É. No final a gente vai começar a ver o direito em si mesmo é na segunda instância em diante, porque, né, o juiz de primeira instância ali ele está mais ligado aos fatos, à prova que a gente juntou e tudo, mas essas questões a gente vai conseguir que o tribunal analise melhor, né, a partir da segunda instância. A Você velha tem razão. frase que os juízes gostam de falar é: dá-me os fatos e eu te darei o direito. Você tem razão, Renata. Aliás, o sistema, o judiciário hoje, o CNJ, principalmente foca tanto, né, a legislação foca tanto em segmentos de precedente, justamente para matar o processo no primeiro grau, para evitar de ter que ficar subindo, entendeu? Para evitar a sobrecarga do próprio sistema. Então, se houvesse um segmento maior, até um dia eu estava conversando com um juiz amigo meu, ele falou, agora além de saber a legislação, a gente tem que saber conhecer milhares de precedentes. E é impossível, é humanamente impossível conhecer. Por isso que o advogado é que tem que trazer a apreciação do juiz. Porque muitas vezes ele não conhece aquele precedente qualificado. Não tem como, sabe? E aí o que Mas, acontece? mas aí você não acha que diminuiria também os precedentes se os juízes de primeiro grau focassem mais? Isso eu acho que diminuiria demandas, Sim, diminuiria a insegurança jurídica, porque fica não, muito opinião, é a né? opinião. Porque E mais aí, que um processo, cada processo seja um processo, se eu já sei que o juiz segue um precedente, eu evito de entrar com inúmeras aventuras jurídicas. você tocou num ponto Concordo importantíssimo, com Renato. você. É isso mesmo, Adriana. E por isso que, por exemplo, no sistema americano, parece que a qualquer coisa se judicializa a questão, não. Lá eles evitam levar ao judiciário. Porque É, todo mundo sabe qual que é o precedente que vai ser utilizado, entendeu? Eles já uhum, sabem. Porque lá ninguém é pego de surpresa com relação a isso. Já existe precedente para tudo. Então, no caso concreto ali, o juiz não vai pegar a norma completamente abstrata e criar um entendimento. Ele vai pegar o precedente, que tem uma aplicação mais imediata. E a ideia é essa realmente, é restringir a aplicabilidade da norma num precedente, o precedente ser aplicado pelo juiz de primeiro grau e também desestimular a litigância, que chama até de litigância predatória, essa uhum. litigância excessiva, já sabendo de antemão. Já sabe, ó, eu vou ganhar ou vou perder. E aí, com uma aplicação correta do precedente, atrelado aos fatos, né? Não necessariamente idênticos, não. Existe essa falsa impressão que os fatos têm que ser idênticos, mas não é. Uhum. Existe, inclusive, para aplicações de precedentes, técnicas de analogia, né? Não precisa de ser idêntico. Mas, realmente, isso que você falou faz todo sentido. Você não concorda, Adriano? Concordo. É. Diminui a litigância. E traz coerência. O importante é coerência, gente. Coerência do É, sistema. Isso é que importa. O Entendeu? grande problema, infelizmente, é que não tem um padrão. Dizem que tem, mas não tem. Aí a pessoa faz Não, um não tem. processo bonitinho, redondinho, com todos. E aí muita coisa não é considerado na análise. A gente Sim. recorre, aí depende muito, porque varia muito de quem está analisando, é pessoal. E aí, às vezes, a pessoa, é. eu acredito, isso é uma coisa minha, pessoal minha, que eu acho. Às vezes a pessoa muito não analisa com tanta dignidade, digamos assim, vai fazendo copiar, colar, não lê o processo novamente, e aí a gente acaba brigando em juízo sem necessidade. Tem muita coisa aí que praticamente hoje é decidido na segunda instância, por causa disso. É horrível.
Mas é Por por causa. causa do volume, né? A insegurança jurídica ela vai gerando muito volume. Então o pessoal está jogando na sorte. Ah, eu vou tentar porque eu já tenho. Mas é que E aí eles acontece. viram. Perde a credibilidade, porque o advogado, às Total. vezes, fica naquela com o cliente, porque parece que é o advogado que não sabe trabalhar. Aí, É, às vezes, alguns servidores, não são todos, fazem no automático, copiar, colar, e a gente sabe, no fundo, cá entre nós, né, na boca miúda, que como às vezes é home office, não é o funcionário que o servidor que faz, às vezes treina um filho, treina uma esposa, um marido para fazer, faz mal feito. E aí, quando você vai fazer o recurso, às vezes o colega, sei lá, por mais que ele entenda muito, está cansado, vai fazendo copiar, colar, não lê as entrelinhas, e aí sobrecarrega o judiciário sem necessidade. É isso que eu fico triste, porque não tem muito o que fazer. Não é horrível. A gente fica meio que é. refém. Aí você vai Enxugar para o gelo, né? desembargador e enxugar, exatamente. Aí quando vai para o desembargador e a turma recursal ainda faz um negocinho melhor. Mas assim, até chegar lá, já passou 4 anos, às vezes chega lá e indefere. É uma coisa muito ruim, desgastante pra gente, que é uma coisa que na realidade poderia ser resolvida de cara. Rápido. Aqui no Rio de E Janeiro tem Eu, muito um isso. ciclo vistoso. eu tenho uma sugestão para isso aí. Agora, né, com o novo CPC, as audiências de conciliação são obrigatórias. Da audiência de conciliação não houver acordo, vamos subir logo para a segunda instância, que aí a gente começa a discutir direito. Não, Não eu vamos acho o instruir. seguinte, se começasse, é uma opinião particular, por favor, gente, mas se começasse a todo juiz começar ter muita reforma, ele perderia alguma coisa, né? Algum benefício, alguma coisa. Aí eles iam começar a fazer os negócios direito, aí começar a andar. É uma opinião minha, né? Porque tem que ter uma punição. Porque tem muito juiz que começa a fazer um monte de besteira para poder ter volume, e eles ganham um soldozinho por isso, e aí não quer saber se vai ser reformado ou não, ele quer fazer volume. E aí, no final das contas, quem acaba trabalhando mais são desembargadores. Mas se começar toda a sentença for reformada e ter uma punição, eles vão começar a trabalhar com mais dignidade. Entendeu? Eu acho que É, falta um treinamento aí do CNJ, de tipo chegar e falar, olha, vocês têm que, ah, você tem que seguir aqui mais ou menos um critério e tal, né? O precedente, tudo para poder até dar uma direção para os advogados, porque a gente fica sem ter o que falar realmente com o cliente. Porque às vezes o direito Então, dele está ali muito na cara e não, mas ele perde tem, porque não foi existe. observado. Existe. Eu tenho muitos amigos que trabalham no CNJ, infelizmente, né, ou felizmente, e eles falam que existe um padrão. Só que devido a eles ganhar tantos reais, né? É uma mixaria, mas ganha e tem no mínimo 120 por mês para poder analisar, alguns eles pegam e começam a analisar direitinho, mas como tem que bater a meta, porque chega um ponto que a gente vai fazendo começar a fazer copiar colar. Não posso revelar aqui, mas eu tenho conhecido que fala, olha, às vezes eu não consigo dar conta, eu sento, mando a família me ajudar. Eu falei, ih, botei a mão na cabeça, não faz isso. Não, mas eu preciso bater a meta. Ou seja, se não existisse esse tipo de meta e eles tivessem que fazer isso sem ser home office, ia ser diferente. Entendeu? É aquilo que eu falo, é. tem que ser um tipo de fiscalização para eles poderem fazer o negócio direito. Mas não tem. O efeito colateral da meta é esse. É. Você acelera o camarada e aí às vezes ele pensa mais em quantidade que em qualidade. Ele deixa a qualidade de lado e só quer saber de produzir. Mas aí sabe o que acontece? Começa a avacalhar o nosso trabalho de todo mundo, né? O É, advogado, é. do beneficiário, também do Ah, sim, sistema. sim. E aí a gente E é fica o aquela direito da história. pessoa, né? É o direito, Pô, muda a vida. Sim. muda. Eu já tive benefício de incapacidade com a pessoa sem a perna, acamada. O outro, por exemplo, eu dou fatos reais, tá? Teve um AVC em cima de uma moto, se arrebentou todo e tá lá, indeferido. Assim, ele tá em estado vegetativo, foi indeferido. Aí eu falo, caramba, é só ler, gente, é só ler. Mas enfim, é esse nível que eu tô falando, tá? Nesse nível Harvard, assim. Você fala de onde, Adriana? Desculpa. Eu falo de Saquarema, Rio de Janeiro. Ah, sim, eu vi o seu É, sotaque. é carioca, né? Não tem jeito, a gente fala chiando. É. Eu tenho É uns o parentes que cuscuz, falam. o cuscuz denuncia. É. Tudo bem então, gente? Pode passar?
Sim, sim, por favor. Eu queria ver, Esse, professor, com ah, você o seguinte: se você depois da aula, assim, você pode disponibilizar para a gente mais material, para a gente poder dar uma lida, para a gente poder ter uma disponibilizo, base, disponibilizo. porque, porque eu tô precisando muito, a pessoa, os cariocas, então, acredito que os mineiros também, o pessoal também do grupo, para a gente poder ter uma base maior de raciocínio também, até porque a ideia da gente é entrar e ser desdeferido, ou entrar com recurso também conseguir de primeira para evitar sobrecarregar o Sim. sistema. Ô, Adriana, a nossa intenção aqui no concurso, né, com esse curso, né, que a Masterclass Uhum, faz parte, é sim. justamente isso. Mas como aqui são servidores e magistrados que se reuniram para pensar o judiciário de uma forma crítica, quer dizer, de dentro, Uhum, conhecendo as mazelas e conhecendo, né, aquilo que é também qualidade, uhum, o que que nós vamos fazer? Como eu tento fazer? A gente vai trazer a aplicação do direito e outras ferramentas, muitas para o advogado, sempre trazendo algo interno, que, por exemplo, uma recomendação do CNJ, é algo que vocês podem usar, que é interno ao judiciário, às vezes o advogado desconhece, e pode fazer uma diferença na atuação dele. sim, sim, sim. A última masterclass nossa foi sobre IA para advogados, e foi sensacional. Muitas coisas ali eu participei, muitas coisas eu não sabia. O Léo Viana, que é também servidor, ele é um alto servidor do TJ de Minas, implanta Uhum. sistema TJ, e tem mais de 20 anos de experiência. Ele, ele tem um módulo de IA para advogados, entendeu? Então, o curso é bom, eu recomendo. Agora, eu vou deixar Pô, meu eu nem contato, conhecia. né? Deixa o link para a gente poder entrar. Eu também não conhecia, não. Tô conhecendo agora com você Tá? falando aí. E, Adriana, esse curso, que é disponibilizado pelo Instituto Ágil, que é um Instituto de Administração Judicial Aplicada, o Instituto, ele já está há mais de 10 anos no mercado e ele já prestou consultoria. Na verdade, a especialização dele é prestar consultorias para tribunais, entendeu? E treinar servidores e magistrados. É isso que eu Um, preciso. Eu isso, a penso gente muito à tem frente. Eu quero pensar como como magistrado e quero pensar. Eu tô na terceira pós-graduação só em Previdência. De pós mesmo eu tenho 5. É, sensacional, eu sensacional. gosto muito daí. Quanto mais eu estudo, mais eu Pô, entendo que menos eu Adriana, sei. você chegou muito depois do início da nossa apresentação ou não? Eu não cheguei a ver, Não, não, desculpa. não. Cheguei uns 20 minutos depois, mas É, eu fiquei observando, uma das quietinho. frases iniciais, uma das frases iniciais que a gente colocou é o seguinte, que não existe, pode parecer uma frase romântica, mas ela na prática é verdade. Não existe justiça sem advogado, nem advogado sem conhecimento, né? Porque a coisa muda sempre e, e como você falou, a gente tem sempre que estar, no mínimo, 2 ou 3 passos à frente. Exatamente. Eu Os sou cursos, viciado em estudo. e isso que eu estou passando para vocês, que é a aplicação de precedentes dessa forma, é uma tendência que está aí para vingar no judiciário, por N motivos, por conta do ativismo judicial, do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, a gente pode explicar por vários anos, mas é algo que veio para ficar. Existe uma tendência de hibridismo entre o sistema da common law e o sistema nosso do civil law. E aí, se a gente for aprofundar, daqui a um tempo a gente vai começar a ter que estudar pela literatura da common law, eu digo do sistema inglês e americano, para a gente conseguir aplicar, porque eles têm uma profundidade maior historicamente com isso, para a gente poder aplicar de uma forma legal, entendeu? E vão ser novos tempos. Mas aos poucos a gente vai se adaptando a essa nova realidade e se aprofundando cada vez mais. Eu Bom, gosto, eu gosto. E você, por favor, depois da aula, você deixa o link aqui para nós, para a gente poder estar sempre trocando uma ideia e estar se sempre atualizando, né? Tanto no software, cursos novos. Eu tá. gosto muito porque o advogado, ou o servidor, ou até mesmo o próprio bacharel que não tiver atualizando nada, é melhor rasgar o diploma, Vou porque a gente perder. não consegue. Pouco tempo. É, pouco tempo. É verdade, você tem razão. Como prometido, eu
Já estava adiantada a horas, eu vou pedir um pouco mais a paciência de vocês. Aqui eu não vou entrar no mérito desses programas, porque eu acredito que todos vocês já sabem esses sistemas, né? O funcionamento deles todos. Agora eu quis trazer uma novidade para vocês, que é agora de 27 de agosto. Já podem lançar nas petições de vocês, ó. Utilização prioritária de PIX para pagamento de valores em cumprimento de sentença e execução. Quando eu digo cumprimento de pagamento de valores, de despesas processuais, de honorários advocatícios e de valores a serem liberados para a parte. Utilização do PIX, tá? Sem toda aquela burocracia de liberação de alvará, que vocês sabem como é que funciona, né? Mesmo o alvará eletrônico também já cria certa burocracia. Vocês já sabiam disso? Já ouvi falar assim, já vi, mas não me aprofundei não, mas já vi, logo quando saiu. Beleza, então já vou mandar para vocês aqui no chat já essa recomendação aqui. Ela foi publicada recente. Só um minuto, por favor. Eu não salvei ela aqui, mas vocês depois, com a curiosidade, podem pesquisar no site do CNJ, tá joia? Recomendação 164, tá? Lembrando o seguinte, essa Masterclass vai ficar gravada, vocês vão poder assistir, reassistir quantas vezes quiserem, vai ficar à disposição de vocês. Algum de vocês já ouviu falar do Sniper? Marina, Adriana? Eu já, aqui a gente usa, em Minas a gente pede muito. A Justiça do Trabalho está sempre à frente com relação a isso, né? A É, sistema. mas não se, é porque eu advogo por uma empresa no setor de cobrança e eu tenho solicitado nas Ah, execuções sim. de título executivo extrajudicial, o juiz tem dado. Então, Renata, você é especialista em cobrança. Você é especialista em busca de ativos, Exatamente. não é? Para quem não conhece o Sniper é uma ferramenta que a ideia do CNJ foi concentrar em um só local todos aqueles meios que já existem de busca de ativos. E o Sniper ele tem como foco principal solucionar a blindagem patrimonial, fraudes com esvaziamento de patrimônio, a omissão patrimonial, tudo isso. Então, ele Perfeito, perfeito. é um meio de solução, né, mais um meio de disposição dos advogados, à disposição das partes, para conseguir satisfazer o, o crédito. Porque vocês sabem que a maior taxa de congestionamento, historicamente, a maior taxa de congestionamento de processos no Brasil são processos em fase de cumprimento de sentença, procedimento de execução comum. Não vamos falar execução fiscal, não, porque é outro mundo e já explodiu, né? Mas sem entrar na questão da execução fiscal, mas execução e cumprimento de sentença. Justamente por essa dificuldade de achar bens, de localização de bens. E aí vocês sabem que o judiciário, nesse ponto, ele funciona sob demanda. Apesar da execução e cumprimento de sentença num estado ideal de coisas, funcionar por impulso oficial, o impulso na prática quem dá é a parte, e sob demanda. E quando eu digo isso é porque muitas vezes se pede determinada ferramenta e o juízo indefere, mas não por má vontade, mas porque alguns juízos, muitos não conhecem a ferramenta, por incrível que pareça.
Apesar de ser uma ferramenta homologada pelo CNJ para uso no judiciário, muitos juízes não conhecem. E aí o advogado vai trazer para ele o sistema, né, a possibilidade de uso do sistema. E o Sniper, ele funciona de uma forma muito inteligente. Eu já usei o Sniper. Ele funciona com base naquilo que chamam de grafos, não é gráficos, grafos. O que são grafos? Grafos são diagramas próprios da área de tecnologia da informação, são muito empregados em ciência de dados. E eles têm objetos e relações entre objetos. Então, o grafo ele apresenta objetos e relações qualquer entre eles. Quais são os objetos que o Sniper traz nos seus grafos? Pessoa física, pessoa jurídica e candidato, que são esses nós aqui. Vocês estão vendo? São esses nós aqui. Ó. Esses são os objetos. E ele traz as relações entre esses objetos. Quais são as relações possíveis no Sniper que ele apresenta? Relação de sociedade, relação de representação legal e relação de candidatura. E alguém pode falar assim, mas o que me interessa se determinada pessoa foi candidata ou não? Sabe por quê? Quando a pessoa se candidata, um dos requisitos do pedido de registro de candidatura é a apresentação de declaração de bens. Aqui, ó. E aí você aqui já tem nesse nó, né, a pessoa, o vereador aqui com um monte de dados, que são dados fictícios, você tem uma pessoa física que foi candidata em determinada eleição, foi não eleito, foi eleita, que nesse caso foi eleita, que não foi eleito, mas o que é importante é que ela apresentou declaração de bens. E ela é sócia desse restaurante. Tem cotas aqui. Ou ela é sócia, ou ela é representante legal. E vocês estão conseguindo ver as telas aqui? Estão conseguindo ver? Sim, tá dando para ver. Nessa janela de baixo, vocês vão ver uma interligação entre o Sniper e o Sysbajude. O Sniper ele tem ligação com o Sysbajude. Fica muito fácil de pesquisar bens assim, porque ele traz uma rede de relações entre várias pessoas e se clica em cada nó e ele já apresenta as contas bancárias daquele determinado objeto. E aqui ele vai relacionar as contas e ele direciona para o Sysbajude para fazer bloqueio, eventual bloqueio que for pedido. Ele tem um vínculo com o DataJude, que é o Banco de Dados Nacional de Processos. Então, por exemplo, se vocês querem saber, talvez num outro processo qualquer, possibilitar uma penhora no rosto dos autos ou algo assim, vocês têm disponíveis essas informações também pelo Sniper, mas tem que pedir. E esses relatórios, eles podem ser baixados e juntados no PJE, no processo eletrônico, no EPROC ou no PJE, justamente para instruir o exequente com relação a essa busca de bens. Lembrando, jurisprudencialmente, se entende que o uso do Sniper ele é um uso subsidiário. Então, primeiro se utiliza aqueles meios que a gente vai chamar de meios ordinários, né? O Sysbajude, a tríade Sysbajude, Renajude, Infojude, e aqui, em um segundo momento, o Sniper. O Sniper tem ligação com todos esses, além disso, o Sniper apresenta aeronaves, porque ele tem ligação com a ANAC, embarcações, com o Tribunal Marítimo, ele tem Infojude, o Sysbajude, e ele é um sistema aberto. O que isso quer dizer? Ele é um sistema que, com o tempo, vai trazer para o seu ecossistema de dados informações de muitos outros bancos governamentais. O Sniper é uma ferramenta sensacional, mas aqui o nosso tempo já está curto, a gente não vai poder aprofundar muito em como pedir, quais informações buscar, aí a gente deixa para um segundo momento, infelizmente. E agora eu vou passar para o bônus,
que eu tinha prometido para todos vocês que ficaram até o final. Inclusive a Adriana vai gostar. Aqui o nosso judiciário, Adriana. É esse aqui, ó. Tá vendo aí? Peraí, Aqui do lado, vocês vão ver nesse gráfico, esses dados aqui é do Justiça em Números do ano passado. Desse ano ainda não fechou. É a taxa de congestionamento, a barra mais com cor mais sólida. justamente o que eu São estava dados. falando. Olha isso, olha isso. Se a gente for imaginar, a taxa de congestionamento, vamos dizer assim, razoável seria abaixo de 50%, né? Porque você entende que se acima de 50 está entrando muito mais do que está saindo. Então, quer dizer, a tendência é o acervo, o passivo nunca acabar, que é o que acontece na caixa d'água. Enche muito mais do que sai. Então, quer dizer, alguns tribunais vocês veem que tem taxas de congestionamento altíssimas no primeiro grau. É muito difícil isso aqui ser resolvido sem um esforço conjunto e sem gestão, né? Exatamente, você tirou minhas palavras. Sem gestão e sem em É, conjunto. porque Exatamente. às vezes, Adriana, eu vou falar uma coisa e às vezes eu provavelmente vou ser criticado por isso, mas muitas vezes se investe em maquinário, em estrutura física, mas não se investe na formação do gestor. Então não adianta melhorar processos, melhorar a estrutura física, se não alterar o mindset. Exatamente. Comanda, Esse comanda aí é a é o fio da cabeça. meada. O pulo do O gato. que Falou manda é a tudo. cabeça é isso. É a gestão, é a cabeça do operador, tem que mudar. Então, o judiciário ele tem metas. Então, as metas são boas para dar um padrão, mas o efeito colateral ocorre, e é esse efeito que você se referiu, Gabriela, que é justamente focar muito em quantidade e pouco em qualidade. Talvez devesse existir uma espécie de análise por amostragem ou algo assim para poder compensar a exigência de quantitativa da meta, entendeu? Equilibrar com algum dado qualitativo, algo assim, por amostragem. Exatamente. Uma Entendeu? prova muito real que está acontecendo é o seguinte: o chamamento em massa das pessoas de benefício BPC-Loas e auxílio por incapacidade permanente e tal, só que não tem acervo de perícia para fazer. Então, as pessoas fazem tudo e não tem, em vez de sair no mesmo dia, às 9 da noite, tem perícia que demora 30 dias para ter a resposta. Olha que situação horrível. Isso aconteceu até com uma parente minha, ela teve um problema de coluna sério e ela ficou 3 meses, praticamente sem meio de subsistência, porque ela não conseguiu benefício, não se chegava a uma decisão, nada disso. Ela passou muito aperto nesse sentido. Não, BPC é um e o sensível. pior de tudo isso, pior de tudo, que é uma coisa horrível, é que as pessoas às vezes jogam a culpa no advogado. É isso é que me entristece. É, realmente. Isso acontece muito. E o sistema, porque o sistema ele não gira sozinho, né? É por isso que é um sistema judiciário. Isso aí. Aí E vem os advogados de plantão, que, com todo o respeito aqui, que é advogado de pobre é intrusão, né? Então, eles nunca fazem nada, procuram um advogado. Aí vem um parente, fala alguma coisa, é o parente que tá certo. É incrível, é impressionante. isso aí acontece mesmo. Você tem razão. Existe uma meta, Adriana, que é uma meta, um prazo objetivo de morosidade no processo. A partir de quanto tempo eu posso considerar que determinado processual já entrou num campo de morosidade? Olha que coisa interessante. Antes, o prazo era de 100 dias. Era o famoso prazo de 100 dias para determinado ato. Se o processo ficasse paralisado por 100 dias em determinada tarefa, o que fosse, já havia possibilidade de
de algum tipo de providência disciplinar. Agora, um provimento do CNJ de 15 de maio desse ano, o 193, ele ampliou esse prazo para 120 dias. Mas se a gente for imaginar, como até o Dr. Carlos Haddad diz na nossa Masterclass inaugural, 120 dias, com um parâmetro para cada ato, é um prazo gigantesco, vocês não acham? É um prazo gigantesco para cada ato. Se você for guardar 4 meses para realizar cada um, seu processo vai durar uma eternidade. Exatamente. E a maioria das vezes, dependendo do benefício, a pessoa está necessidade mesmo, ela não está mais, ela está ali, entendeu? E ninguém, as pessoas julgam muito, nem todo mundo tem um BPC porque quer. Não compensa, acredita. É muito mais vantagem a pessoa trabalhar. Só que tem uns espertos, lógico, sempre tem. Mas essa demorosidade tanto, ainda mais para benefício de incapacidade, é pior do que o de aposentadoria, porque a aposentadoria, mal ou bem, a maioria estão trabalhando. E só querem descansar e ter uma renda lá, além, né? Mas a pessoa, quando está com benefício mesmo por incapacidade ou com BPC, ela precisa muito, muito. E nem sempre as pessoas são vistas dessa forma. Então, eles estão aí, tipo, dane-se, fica lá um tempão. Então é muito complicado. Você tem razão, Adriano. E além do sofrimento, dessa dificuldade financeira, tem o sofrimento da pessoa, o sofrimento de saúde. Então, quer dizer, a pessoa sofre um prejuízo financeiro, né, de subsistência, e está sofrendo as agruras de uma doença. Então, quer dizer, isso aí é muito complicado, esse tipo de situação. Agora, para processos mais antigos, eu recomendo que vocês lancem mão desse critério de 120 dias, porque, querendo ou não, uma hora vai ter que usar, né? Se o processo durar mais de 120 dias, já atravessa a petição dizendo que extrapolou o prazo, e aí tem determinados caminhos disciplinares para esse processo tramitar normalmente, num tempo razoável. Mas, Tiago, aí tem aqueles boicotes, né? Porque aqui a gente faz denúncia no CNJ, sentença julgada improcedente. Tem, Acontece muito bem na Justiça do Trabalho. não, eu falo na cível. Eu ia até falar com a Adriana, que a Adriana ainda falando BPC Lousa, ela fala aí da Justiça Federal, que, né, num nível aí, comparando com a Justiça Estadual, a Justiça Federal um nível bem melhor, porque a Justiça do Trabalho aqui em Minas, ela é célere. Eu não advogo muito na área previdenciária, mas a Justiça do Trabalho aqui é célere, né? Agora, o estadual é surreal. E aí O a que gente porque aí começou você consegue ter alguma coisa boa aqui. Nada no Rio de Janeiro funciona muito rápido, não. eu estou com um processo aí na Justiça do Trabalho de Araruama que eu estou com esse problema. Rapaz, perto de mim, Araruama, nada funciona. Jesus do céu, dá vontade de chorar. Mas a Ah, gente faz aqui algumas denúncias e o boicote vem mesmo. Eu tenho um grupo aqui de advogados que a gente começou a mandar e-mail para o CNJ, processo demorando 4 meses só para ir concluído. Você fica ligando na secretaria, indo no balcão, é complicado. o juiz fica É, bravo, os porque o carioca, os CNJ carioca é esquisito, tá? Quanto mais você denuncia, mais demora seu processo. Porque o É coisa louca. CNJ, por incrível que pareça, ele dá uma resposta satisfatória, ele faz o contato, só que, tipo assim, eu não faço denúncia anônima, e mesmo porque eles sabem, mas a gente está pedindo para o cliente fazer, porque dou o caminho para o cliente fazer, porque eles falam, vocês não advogam mais em lugar nenhum aqui. Exatamente, a perseguição é notória. Então, É, hashtag dica, é melhor você fazer o bom samaritano, levar na maionese, como diz os carioca, porque do que você denunciar. Denunciar, eles vão tomar uma chamada, vão fazer de qualquer maneira o teu processo e vão gravar teu nome. Tudo que é teu vai travar. Isso é na é. boca miúda, tá? O ideal, né, nessa situação de conflito, o ideal é peticionar, fazer
referência aos 120 dias. Se o processo for mais antigo, a gente tem a meta 2. Depois, se tiverem curiosidade de pesquisar, a meta 2 ela é dividida por ramos. Então, cada ramo do judiciário tem um determinado parâmetro de meta 2. Então, por exemplo, a Justiça Estadual. A meta 2 que eu falo agora, atualizada desse ano. O objetivo é julgar 80% dos processos distribuídos até dezembro de 2021 e o segundo grau, 90% dos distribuídos até dezembro de 2022. Isso significa o quê? A partir do momento que o seu processo entrar na meta 2, toda petição sua você já coloca em destaque, meta 2. Por quê? Porque é interesse, por conta até de produtividade, como o Adriano mesmo falou, é interesse do juízo identificar esses processos e julgar, por conta de índice de produtividade, e o CNJ ele é muito exigente com relação a isso. Eu digo até por experiência própria. Então, eu praticamente consulto nossos parâmetros aqui quase todo dia, para ver se tem algum processo parado, ou algo nesse sentido, para poder andar, porque senão a pontuação acaba caindo, o índice de produtividade, a corregedoria vem em cima, e o CNJ em cima da corregedoria já vira aquela bola de neve. Então, é interesse do juízo das unidades judiciárias que a meta seja cumprida. E aí, o advogado, é interessante que ele indique para o juízo que aquele processo dele está na meta 2. Porque quanto mais ele eliminar esse processo de meta 2, maior a pontuação dele no índice de produtividade do CNJ, tá? Agora, tô vendo aqui, Adriano, eu vou... Depois, lá no... Adriano, você está no grupo do curso? Não sei, vou dar uma olhada, porque eu tô com Tá, muito grupo, mas eu acho que eu tô sim. tá. Eu vou mandar lá um link, se não for hoje, amanhã, eu vou mandar um link com... Eu vou mandar um PDF sobre as metas todas atualizadas, tá joia? Fica combinado assim? Ai, perfeito, É perfeito, melhor do que muito bom, link. Eu mando o muito PDF bom. lá com as metas, tá joia? E Agradeço aí, eternamente. tá joia. E aí a gente vai trabalhando nesse sentido aí. Aí, nós chegamos ao final. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de vocês. A live estava prevista para durar 1 hora, durou 2. A nossa aula, eu já estou A prevendo que a aula é nossa aula boa. no curso estou prevendo que a nossa aula no curso vai durar 4 horas. Eu acho, eu acho que o Aja vai me cobrar até multa por ultrapassar tanto prazo assim, tá joia? Eu deixo aí meu e-mail. Agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode encaminhar no e-mail que eu respondo, tá joia? Talvez se eu não responder no mesmo dia, no outro dia eu respondo de certeza. Tá bom, Adriano? Tá bom, Renata? Thiago, muito obrigada pela sua atenção, tá? Satisfatório aqui pra gente. Os cariocas agradecem e também Eu pelos vou, eu vou colegas muito por aí. presentes. É, gostei muito, foi muito esclarecedor. Gostaria de mais coisas, lógico, né? Mas eu te agradeço muito pela sua atenção mesmo. Você não foi uma aula qualquer, você realmente deu muita atenção pra gente. Eu te agradeço muito, viu? Eu que agradeço a atenção de vocês. Tá joia? E nos vemos, se Deus quiser, no nosso curso. Tá joia? Um abraço, Ok. gente. Boa Tudo de noite, Boa bom muito para noite. obrigada. Valeu, vocês. muito obrigada. Grande Tchau, abraço a Boa tchau, boa todos. noite, noite. professor Tchau. Thiago. Boa noite, Boa Rodolfo. Boa noite.